Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o deputado estadual pelo PMN e líder do governo na Assembleia Legislativa, Gustavo Valadares. Muito obrigado por estar conosco nessa nova fase agora da FM O Tempo, deputado. Feliz de estar aqui, né, Guilherme, Thalita, muito bom. Muito tempo que eu não vim aqui. Verdade. Né? Tava na hora de voltar. Espaço aberto sempre, viu, deputado? Tá bem, pra mim vai ser sempre um prazer também. É sempre um prazer. Deputado, ontem tivemos talvez o grande projeto de 2023 do governo Zema sendo trazido de volta para a mesa de discussão, aquele que certamente lhe dará bastante trabalho como líder de governo. Ontem o senhor já dizia o seguinte, a conversa vai ter que ser de gabinete em gabinete. Começa quando a conversa de gabinete em gabinete? Lá na Assembleia a conversa nunca acaba, né? Eu acho que a grande característica de um bom homem público, eu acho que tem que ser o diálogo, né? E é o que eu tenho tentado fazer na Assembleia ao longo desses anos em que eu estou lá, ainda mais agora na liderança de governo. Esse projeto do regime de recuperação fiscal estava arquivado desde o final do ano passado. Foi ontem por um requerimento do governador, foi pedido seu desarquivamento, mas eu ontem soltei uma nota à imprensa deixando muito claro, sabe, que uma coisa é o desarquivamento, outra coisa é a volta da tramitação do projeto pelas comissões para que ele possa chegar em plenário e ser votado. Nós só faremos esta tramitação no momento que tivermos. Obviamente o consenso em torno deste projeto é algo muito difícil, mas eu vou ter que tentar buscar algo próximo do consenso. Então vou começar a trabalhar o convencimento das deputadas e dos deputados individualmente, algo que pode levar ainda algum tempo. Então, eu não quero criar aqui nenhuma expectativa sobre em quanto tempo conseguiremos levar esse projeto a plenário, como será. Eu acho que o primeiro momento nós vencemos com o desarquivamento. Daí para frente, agora é um trabalho de convencimento e assim, terá que ser feito com muita calma, mostrando a realidade do Estado, a necessidade por conta da dívida de 140 bilhões com a União, mas respeitando os limites, respeitando a oposição, respeitando todo mundo. Então vamos com calma, dando um passo de cada vez. Agora, deputado, no que o senhor já está sentindo aí dessas conversas, que como o senhor disse, né, elas são constantes, no que o senhor tem sentido, esse projeto, mas quanto tempo para ser aí levado adiante, para de fato dar mais um passo? Thalita, não me aperta. Então, assim, não será fácil. Ou pelo menos aquilo que é a expectativa. Pois é, não, assim, o que acontece, Thalita? Criaram em torno do projeto do regime de recuperação fiscal um desenho, um retrato de que é algo horroroso, penoso para o Estado, para os poderes, para os servidores, para todo mundo, o que não é a realidade. Esse projeto, o regime de recuperação fiscal, ao longo dos anos, ele veio ficando mais flexível, menos duro, mais convincente para todos, e aí eu incluo os poderes, legislativo, judiciário, o executivo, o próprio MP, Tribunal de Contas, aos servidores, mas as pessoas têm muito medo dele, por conta da imagem que foi criada. Muito por conta da desinformação. Usaram a desinformação para criar uma imagem muito ruim do projeto. Então, levaremos tempo para convencer deputadas, deputados da importância e do real sentido do projeto de recuperação fiscal. Então, eu não posso aqui, Thalita, te dar um tempo. Vai levar tempo. E nós vamos buscar agora, diariamente, eu vou tentar buscar esse caminho do convencimento das deputadas e dos deputados. Ele é mais difícil como projeto para sua aprovação, deputado, porque até mesmo na base de governo e nos parlamentares que estão no grupo chamado independente, eles também têm ressonância com os seus eleitores, que são servidores, e que também manifestam a preocupação de que, quer dizer que o governador de Minas Gerais quer congelar os salários por 9, ou agora com um pedido de mais prazo por 15 anos, tem uma dificuldade de trabalho também com a própria base de governo em função do que já foi dito daqui para trás? Vamos lá, Guilherme, você já tocou num assunto aí que a gente precisa inclusive fazer uma correção, porque as pessoas acham isso, que um dos pontos do regime de recuperação fiscal é o congelamento de salários. Gente, frente à realidade que Minas vive hoje, o que o governo faz para com os servidores é a recomposição inflacionária, da perda inflacionária.
Isto mesmo com o regime de recuperação em vigor pelos próximos 15 anos, se em algum tempo o aprovarmos, isto não impede a recomposição. Como, por exemplo, chegou essa semana à Assembleia o projeto de recomposição dos servidores da área da educação. Depende da arrecadação, né? Sim, obviamente, da receita do Estado. Este é um governo que preza muito por gastar menos do que arrecada, para não deixar o Estado como esteve há alguns anos atrás, enfim. Mas esse é um dos pontos que a gente tem que desmistificar, de que, olha, o regime de recuperação ele traz um congelamento de salário. Não, não é assim. A recomposição é permitida. Segundo ponto, é sim algo muito sensível. Nós não temos na casa hoje bloco independente. Nós temos 2 blocos governistas. Ok, há quem contraria, mas ok, eu vou aceitar a consideração. Eu tenho dito isso. Hoje, diferente do que foi na legislatura passada, nós temos 2 blocos governistas. É óbvio que eu falo isso sempre, a realidade da Assembleia mudou, sabe? Antigamente a gente entrava numa legislatura e você tinha aquele deputado ou a deputada que era governista e você sabia o que era de oposição e assim ficavam pelos 4 anos. Hoje não, a realidade é diferente, o que é algo até que me entusiasma muito, porque o trabalho é feito projeto a projeto. Chegou o projeto da questão da recomposição dos servidores da educação. Nós vamos trabalhar com uma base de governo de 57 deputados. Beleza. Chegou agora um projeto que vai tratar do regime de recuperação. Bem, esse eu tenho que trabalhar aqui, a base já não é mais a mesma. Segurança pública. Da segurança pública. Então, tudo isso é analisado caso a caso, projeto a projeto. Mas é claro que este é um projeto que demandará tempo, habilidade, muita disposição, muita conversa para a gente poder chegar no denominador que seja bom para todo mundo. Mas eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que a gente, no momento certo, nós vamos chegar lá. Nós ouvimos aqui no Café com Política, em algumas ocasiões, deputado, integrantes do governo que falavam sobre a expectativa de aprovar ainda no primeiro semestre o projeto de recuperação fiscal. Estamos no dia 2 de junho. Isso ainda não começou a ser feito. Eu vou voltar na pergunta sobre a expectativa de aprovação. Essas conversas, elas trazem um cenário diferente hoje da relação mesmo do governo e esse papel do senhor de chegar para fazer essa interlocução aí, de tentar conversar, pensando nesse projeto a projeto, caso a caso, mas mirando recuperação fiscal. Cara, olha só, o projeto da reforma administrativa chegou na casa dia, se não me engano, 9 de março. Nós tiramos ele da Assembleia, o aprovamos depois de praticamente 2 meses de tramitação. E olha que era um projeto relativamente tranquilo, pouco ou nada complexo. Tínhamos a questão do projeto da FUCAM, que é meio que uma complementação da reforma administrativa. Nós conseguimos, ele chegou também no mesmo dia, no início de março, conseguimos tirá-lo da Assembleia essa semana, na última quarta-feira. O desarquivamento do projeto de recuperação fiscal foi feito, o pedido foi feito ontem, quinta-feira. Ele ainda nem lido em plenário foi, o pedido de desarquivamento. Então, é um projeto complexo. Super complexo. Então, assim, primeiro semestre, zero chance. E eu não estou com pressa. Quando a gente trabalha com pressa, a coisa não sai bem feita, Thalita. Então, assim, o governo está bem na Assembleia. Nós temos hoje uma base que nós não tínhamos na legislatura passada. O governo hoje é um governo muito mais maduro na sua relação com o legislativo. É óbvio que erra, assim como nós, deputados, também erramos. Por vezes a gente ainda tem que corrigir um pouquinho a rota de um caso específico ali, de um ponto, de um probleminha que ocorreu em outro caso com um deputado na sua base, enfim. Mas o governo hoje é um governo muito mais maduro. Tem uma relação muito mais franca com a Assembleia, com as deputadas e os deputados, e em especial com o presidente da casa. Hoje é uma relação muito mais tranquila, desestressada. Então, isso é um ponto positivo. Mas eu não quero estipular prazo, não. Esse governo está mais maduro, inclusive, para entender isso, que o prazo pode ser maior, mas para que, de fato, a gente, no caso, né, a população possa sofrer, talvez, lá na frente, com menos erros numa aprovação dessa? Sim. O governo hoje entende que o calendário dele, as necessidades dele, assim, a forma como ele quer que as coisas aconteçam na Assembleia, não é o calendário da Assembleia. A Assembleia tem o seu tempo, né? É preciso que o governo entenda, e este governo já entendeu,
que algumas coisas levam tempo na Assembleia para serem maturadas e chegarem no ponto certo, sabe? Então, isto é mais um retrato de que este governo amadureceu muito ao longo dos últimos 4 anos e que trouxe para esta legislatura uma nova relação com a Assembleia. Comparativamente com a última legislatura, a postura, inclusive, do governador Romeu Zema tem sido diferente na conversa com os parlamentares. O que a gente viu nos 4 anos anteriores era o governador chegando a dizer que os parlamentares faziam lá, eu não vou usar exatamente a mesma expressão, estavam muito mais preocupados com os seus problemas locais do que com o macro do que o governo queria. Para a aprovação do regime de recuperação fiscal, é necessário que o governador Romeu Zema esteja na mesa e no trabalho de articulação, no tete-a-tete com o parlamentar para o convencimento? Sim, a presença, a participação do governador, o empenho dele, isso contará muito, né? Agora, eu vou dar um exemplo aqui. O governador já, logo depois da sua posse e da posse dos deputados em 1º de fevereiro, ele já começou uma rodada de conversa com todas as bancadas dos partidos que compõem a base da Assembleia. E fez isso, Guilherme, sem a presença do líder de governo, sem a presença do secretário de governo. Ele quis sozinho, pessoalmente, conversar com cada bancada, com cada partido que tem seus deputados lá na Assembleia. A informação que eu recebi de todos, e eu inclusive participei como membro de uma bancada do PMN, foi de que as conversas foram ótimas, super agradáveis, ele super tranquilo, consciente de que a Assembleia tem o seu momento, tem a sua forma de trabalhar, que as características de cada deputado, que nós temos que respeitar também a sensibilidade do deputado e a necessidade do deputado de responder, de corresponder às suas bases, né, os anseios que a população criou em cima dele quando o elegeu, enfim. Então, a coisa mudou. O clima hoje na Assembleia é completamente diferente de 4 anos atrás. O governador está de fato conseguindo mudar a imagem que ele tinha no primeiro mandato dentro da Assembleia? Ele nunca teve uma imagem ruim. O que aconteceu foi que o primeiro governo Romeu Zema, quando se elegeu com apenas 3 deputados em uma Assembleia de 77. Ele tinha elegido 3 deputados do Partido Novo. Essa era a base que ele tinha. A construção do restante da base teve que ser feito com o carro andando, a troca do pneu com o carro andando. Só que enfrentou aí, não é segredo para ninguém, uma direção da casa, àquela época, que se colocou como oposição ao governo, o que acabou, obviamente, atrapalhando. O presidente da Assembleia exerce uma influência muito grande sobre o dia a dia da casa, sobre a relação do Legislativo com o Executivo. E isso não é só lá, não. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Congresso Nacional, a relação Lira-Lula, enfim. Então, a não relação, no caso. Lá, no caso de lá, a não relação. Então, assim, mudou. Nós viramos a chave aqui e nós temos hoje uma realidade diferente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre o ponto de vista de pessoas, deputado. Tá. O senhor estava já na base do governo Zema e participando dessas articulações do regime de recuperação fiscal. O secretário de governo Igor Eto já estava. O vice Matheus Simões, não no mesmo posto, estava. O governador estava. O que é que te dá a garantia de que agora é diferente? São as mesmas pessoas, é uma ideia mais amadurecida do regime de recuperação fiscal. Mas o que te dá a garantia ou a segurança de que dá para convencer os parlamentares de maneira diferente nessa legislatura? O momento é outro, a legislatura é outra, né? O conjunto dos parlamentares o conjunto é outro, a direção da casa é outra, e não estou fazendo crítica aqui ao antigo presidente, que é meu amigo, fomos colegas durante muitos anos, ele teve legitimidade para assumir o papel que ele assumiu naquela época, ele tinha todo o direito, mas vivemos realidades diferentes, são tempos diferentes, e para esta eleição última de outubro do ano passado, o governo Romeu Zema, ou o candidato Romeu Zema, se preparou e criou uma base de partidos que o sustentaram na campanha e que depois se tornaram deputados eleitos junto com ele. É aquilo que eu falei, quando ele se elegeu lá em 2018, ele elegeu 3 deputados do Novo. Todos os outros, e eu naquela época me incluía, eu tinha me elegido pela chapa do candidato à época derrotado, o nosso hoje ministro do Tribunal de Contas da União, o ex-governador Antônio Anastasia. Então, foi diferente. Agora nós chegamos à casa, este governo chegou à casa
com uma base de mais de 50 deputados eleitos debaixo do guarda-chuva da coligação do governador. Então é completamente diferente, né? Agora, deputada, a gente já sabe que, mesmo estando muito longe de 2026, as conversas para quem vai ser o candidato à presidência ou aquele que vai colocar o seu nome, elas já começam querendo ou não, né? E o governador Romeu Zema tem o seu nome colocado em diversas situações. Essa semana, por exemplo, o presidente do PP, o deputado Ciro Gomes, falava sobre a escolha do nome do governador Romeu Zema para a disputa à presidência. Inclusive falava também sobre a preferência dele para quem pudesse assumir o governo de Minas aqui também em 2026. Essa construção hoje dessa boa relação ou dessa relação diferente daquela que foi o primeiro mandato, já mira também a próxima eleição presidencial? Tá muito cedo, Thalita. Muito cedo, mas o senhor sabe melhor que nós três aqui não, que essa conversa assim, já começa. Não, as aspirações, quem tem a aspiração de ser candidato a governador, obviamente já tá pensando nisso, já tá indo dormir, também, né, acordando, e como presidente, enfim, tá indo dormir e tá acordando pensando nisso, isso é um fato. Mas assim, conversas abertas, não, muito cedo. Até porque, para nós chegarmos às eleições de governador de estado, presidente da república, nós vamos passar por eleições do ano que vem, eleições interessantes, importantes. A eleição de Belo Horizonte ano que vem é uma eleição que está completamente aberta, né? Então, assim... E o resultado completamente ligado ao resultado de 2026. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Mas alguns atores já estão começando, eles internamente pensando nisso, já começam a se movimentar, mas eu acho que está muito cedo, muito cedo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora fora do escopo da Assembleia Legislativa. O senhor esteve por muitos anos dentro do PSDB de Minas Gerais. Inclusive, digamos, nos momentos mais áureos do partido, com ocupar o Palácio da Liberdade, construção da cidade administrativa, sair com o governador dali pensando em presidência da República. Sim. O senhor já tem um diagnóstico do que aconteceu com o PSDB para ter chegado ao momento atual de perder quadros históricos como Marcos Pestana, Domingos Sávio, que saiu na última eleição? Esse partido tem chance mesmo de se reconstruir, recuperar? Eu acredito que sim. Eu gosto muito do PSDB, ainda gosto, ainda tenho muitos amigos lá dentro, tenho uma amizade fraternal com o presidente Paulo Biak, o meu amigo pessoal, com o ex-governador Aécio, é um grande amigo também. A bancada estadual hoje, que tem, né, como representantes o deputado Leonídio Bolsas, Maria Clara Marra, enfim. Então, assim, eu acredito na reconstrução do PSDB. Se pudesse, eu tenho falado pouco com eles nesses últimos 2 meses. Até tô precisando ir tomar um café com estes amigos. Mas, assim, se eu pudesse dar uma dica a eles, eu achava que o partido precisava se descolar um pouquinho do movimento que a direita tem hoje de oposição ao governo federal, né? Porque tá deixando o protagonismo para os partidos de direita e que, obviamente, estão cumprindo com competência lá a oposição ao governo federal, para assumir mais um papel de moderação de centro. Mas eu acredito sim na reconstrução do PSDB. Eu acredito. Inevitavelmente tem de ter candidatura própria para as coisas, para isso acontecer, deputado, assim, porque às vezes a candidatura própria faz gravitar em torno dela, baseada, formação de partido. Sabe o que acontece, Guilherme? Você forçar para eleições majoritárias, eu tenho comigo o seguinte: não é você que escolhe o momento, é o momento que te escolhe. Então, também não adianta o PSDB querer a todo custo lançar nomes, se estes nomes não estiverem sido escolhidos para participar com certo protagonismo daquela eleição. Por exemplo, em 2008, disputei uma eleição para prefeito de Belo Horizonte. Eu tinha 30 anos à época. Foi uma experiência espetacular. Aprendi muito. Mas o principal ensinamento que eu tirei daquilo tudo foi: não force o momento para uma eleição majoritária, porque é o momento que te escolhe. E aquele não era o meu momento, por várias razões. E não era o meu momento. Então, assim, eu acho que não adianta o PSDB também querer, não, nós temos que disputar. Qual nome? Tem nome com viabilidade para vencer a eleição? Seja em Belo Horizonte, seja em Contagem, seja nas demais capitais do país? Não tem, então vamos lançar. Não tem. Vamos buscar um acordo, vamos fazer uma aliança que nos permita espaço numa futura administração
para criarmos nomes que sejam escolhidos, né, pelo tempo para a próxima eleição majoritária. Não adianta forçar por forçar, porque aí eu acho que o partido vai só diminuindo. E qual momento ou qual cenário o senhor observa hoje para a disputa da Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem, já que o senhor citou aí que a eleição está completamente aberta? Pergunta, eu não entendi a sua pergunta. Qual cenário hoje o senhor observa ou que o senhor sente do cenário para a Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem? Então, acho que é uma eleição que está completamente aberta. Obviamente, quem está com a caneta da gestão da Prefeitura de Belo Horizonte sempre sai na frente. O prefeito Fuad, a quem eu respeito, tenho amizade, conheço, ele sai na frente, mas acho que é uma eleição muito aberta, até porque o Fuad não é uma pessoa conhecida do eleitorado belo-horizontino. Então tá aberta. Eu tenho, por exemplo, a atual secretária de Planejamento do Estado, é minha amiga pessoal, Luísa Barreto, disputou a última eleição. Não alcançou o resultado que desejávamos. A época ela foi pelo PSDB. Sim. Não alcançou o resultado desejado, mas eu vejo nela hoje uma maturidade e vejo nela condições de assumir um papel nunca antes assumido por uma mulher na nossa capital. Nunca tivemos uma mulher prefeita. Então vejo o nome dela como um nome viável. Agora, obviamente, se tivermos, por exemplo, por trás a ajuda, o apoio, o entusiasmo de uma pessoa como o governador do estado, que tem uma boa imagem na nossa capital. Acho que é um caminho. O presidente da Câmara de Belo Horizonte está se colocando, é trabalhador, é inteligente, preparado, enfim, outros tantos nomes. A gente não pode deixar de lado que Belo Horizonte sempre, em algumas vezes, elegeu candidatos de esquerda ou de centro-esquerda, então a gente não pode deixar de pensar sempre em algum nome da esquerda. Enfim, tá aberto. Tá aberto. O Gustavo Valadares um dia vai repetir a dose de disputar o executivo na vida, não? Cara, vontade não falta, mas é aquilo que eu te falei, eu não vou forçar mais o momento. Se o momento me escolher, eu espero que um dia escolha. Eu não sei se isso vai acontecer, mas se me escolher, eu vou. Ai, deputado, você vai ter que ficar aqui mais umas 3 horas para poder revelar tudo isso aí que você tá dizendo entre linhas. É só me chamar que eu volto. Vou ter que estender mais convites. Nós estamos conversando com o Gustavo Valadares, deputado estadual pelo PMN, líder do governo na Assembleia. No Café com Política, hora do bate-pronto. Aquele momento que, apesar de muito tempo, o senhor já conhece, aqui é um bate-bola. Começando, deputado, reajuste das forças de segurança pública, é possível sair esse ano? O governo está estudando. Aécio Neves. Um grande amigo, dos maiores, se não o maior governador que esse estado já teve. A atual oposição na Assembleia Legislativa comparativamente com a da última legislatura? Uma oposição competente com quem eu tenho ótima relação. Luísa Barreto, candidata à Prefeitura de Belo Horizonte 2026? Um sonho, espero que se torne realidade. Nós conversamos com o líder de governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual pelo PMN, Gustavo Valadares, a quem a gente já está evidentemente fazendo o convite para voltar em outra oportunidade, porque regime de recuperação fiscal, como vai levar tempo, nós também vamos ter que voltar a conversar mais vezes por aqui. Obrigado por estar conosco nessa nova fase aqui da FM Tempo, deputado. Eu agradeço o convite, feliz demais, apesar de vocês terem me apertado muito aqui hoje sobre o regime. Ainda não saímos com o que a gente quer, vai ter que voltar semana que vem. Mas será sempre um prazer voltar. Desejo a vocês todos, à rádio nesse novo momento, a toda a estrutura do tempo, né? A vocês todos muito sucesso e, enfim, e deixar aqui um recado. A turma do tempo que cobre lá a Assembleia, vocês estão muito bem servidos. A meninada, que eu falo meninada porque eu já tô ficando velha, a turma é mais jovem. É verdade, eu tô nesse time aí também. São todos super preparados, vocês estão de parabéns e que continuem assim, super educados, super solícitos, super bacana. Muito obrigada, deputada. E a gente faz o compromisso aqui de um jornalismo de qualidade, um jornalismo sério, cada vez em todas as coberturas. E eu acho que é por isso que a gente pode ter sempre essa relação muito boa com todos que sentam aqui, né, Guilherme? E a gente brinca, às vezes as pessoas levam ali pro lado pessoal, principalmente no momento polarizado que a gente tá vivendo, né? A gente faz uma brincadeira aqui com o senhor, não foi o caso hoje não, ou com alguém que vem fazer uma entrevista aqui, as pessoas já falam, mas tá rindo demais com o deputado, com o presidente, com o ex-presidente, com o governador, mas ainda bem que a gente tem essa relação com todos, uma relação de respeito sobretudo e de entrega de qualidade que a gente tenta fazer aqui diariamente, porque é isso, né? A gente tem de fato essa relação porque a gente respeita, a gente entende o papel de vocês
vocês entendem o nosso papel também. Muito bem, eu acho que política tem que ser mais leve, né? Temos que sair dessa polarização que nós estamos vivendo aí. É isso. Tudo muito pesado. Enfim, eu acho que nós temos que levar as coisas com mais leveza mesmo. Aquela história, deputado. Discutam as pessoas, mas briguem as ideias, né? A gente vai em outra toada porque não precisa ser assim. E o espaço tá aberto, já que o senhor não falou tudo que a gente queria, semana que vem o senhor volta por aqui. O dia que chamar eu volto, maior prazer. Ótimo dia pro senhor.